apresentação aqui. Vou começar a gravar. Eu só estava ajustando um slide aqui, Eva. Só um minutinho. Muito bem, então vamos dar início a mais uma live ATEP. Hoje nós temos um convidado especial, o Flávio Calegari. Ele é especializado em TI, em LGPD e também terceirização do DPO. Então, Flávio, obrigado aí por ter aceito aí o convite. A ATEP está realizando desde o ano passado essas lives. É importante a gente estar trazendo esses assuntos, que nesse caso, né, o LGPD é um assunto crítico, um assunto às vezes polêmico, mas eu tenho certeza que você vai esclarecer aí o assunto, vai tirar dúvidas de todos que estão presentes, né? O Edelso também aqui, seja bem-vindo, Edelso, o Lucas, o Washington, o James, o Gabriel, a Raíssa e outros que vão estar chegando daqui a pouco aí para conhecer um pouquinho mais sobre LGPD e conhecer um pouquinho você também, Flávio, tá bom? Então seja bem-vindo, você pode assumir aí o comando da apresentação. Geralmente nós temos feito apresentações de 1 hora, tá certo? Uns 30, 40 minutos aí de palestra, depois perguntas à vontade, né? E todo o assunto aqui vai estar sendo gravado e nós vamos disponibilizar depois nas mídias sociais, tá bom? Então, fique à vontade, Flávio. Você pode se apresentar novamente para todos os presentes, né? E sucesso aí pela sua apresentação. Obrigado, Vitor. Obrigado pelo apoio, pelo convite. É um prazer enorme estar com vocês aqui. O apoio da equipe da TEP, da Raíssa, os demais integrantes. E o objetivo de hoje é a gente fazer um bate-papo até mais descontraído, né? Embora tenha uma apresentação aqui em PowerPoint que eu vou seguir ela até para facilitar como roteiro, né? Mas a ideia é a gente discutir de uma forma mais tranquila mesmo. Eu posso até fazer um pouco da apresentação. Se alguém tiver alguma dúvida, pode interromper durante a palestra, sem problemas. E depois a gente pode deixar também para o final da apresentação para falar um pouquinho mais das perguntas, né? É um tema bastante complexo, mas é bacana, né? O Tiago também está entrando aí. Tiago de São Paulo, Tiago. É filho de um amigão meu, então é amigo também da família. E o número de pessoas que tem cada vez mais se interessado pelo assunto, né? É cada vez maior e a gente até entende por que disso, né? Embora seja um tema que já está há algum tempo vigorando, né? Nós temos a lei aí desde 2018 já funcionando e ela entrou em vigor de fato, né? Nas questões operacionais desde de setembro do ano passado, né? Embora as multas do governo só a partir de agosto desse ano, mas tem bastante coisa para ser feita. E assim, eu gostaria muito nessa oportunidade de desmistificar um pouquinho a lei em si, né? Porque as pessoas, de uma forma geral, acham que a lei ela vem para prejudicar as empresas ou prejudicar as pessoas, né? E principalmente nesse momento de pandemia, tudo aquilo que de certa forma freia as pessoas, freia as empresas, a gente não vê com bons olhos de início, né? Mas tem bastante coisa positiva assim na lei, né? Tanto para as empresas como para as pessoas físicas, como para as organizações de uma forma geral, e é isso que eu gostaria de explorar um pouquinho aqui, além de falar, né, do tema que são os 5 principais desafios, né, como vencer essas barreiras, esses desafios da adequação, né, e como a gente pode levar a ter assim, vantagens até competitivas em relação à aplicação da LGPD em nossas empresas, né. Bom, eu me apresentar rapidamente também. Flávio Calegari, né? Não esqueci de falar, mas o Vitor tinha falado já, né, Vitor? Eu sou formado em computação, né? Tenho mestrado em gestão empresarial, fiz especializações na área de sistemas, depois fiz algumas especializações nos Estados Unidos na área de transmissão de imagens. Eu trabalhei durante muitos anos também com consultoria nessa área. Fui gerente de TI, diretor de TI de grandes corporações, inclusive uma multinacional que estava em 17 países, né? Depois fui me direcionando para a área mais de gestão local
E o ano passado, depois de já ter percorrido, já está fazendo 2 anos que eu estou envolvido com a LGPD. Parece pouco perto de outras áreas de conhecimento, mas como se trata de LGPD, que é algo novo, já é um tempo até considerável, né? Visto que muitos ainda estão começando agora. Então, é um prazer muito grande poder compartilhar esse conhecimento com vocês, tanto a parte do estudo, que se iniciou há 2 anos atrás, como a parte prática, que já tem quase 2 anos também. Eu comecei a aplicação do LGPD no final de 2019, um processo de gestão da rede salesiana de escolas em São Paulo, onde eu assumi a posição, não era de PO na época, mas era como se fosse ali o gerente de projetos responsável para fazer todo um processo de adequação de mais de 30 e tantas instituições ao mesmo tempo ali. Então, tem uma experiência, né, que já dá para falar um pouquinho sobre o que deu certo, o que deu mais ou menos certo, o que não deu certo, né, para não dizer errado, né, que seria algo bastante estranho de falar, mas a gente vai aprendendo muito com as experiências, né? Eu vou compartilhar aqui minha tela do PowerPoint, deixa eu só colocar aqui na posição correta. Deixa eu ver se vocês conseguem me... Eu vou tentar compartilhar o slide principal aqui já. Ver se aparece para vocês aí. Oi, Flávio, boa tarde, Edemar. Está aparecendo o slide, sim. Tá, legal, Edmar, obrigado. Boa live a todos aí. Tá. Bom, então, do que se trata? Antes da gente entrar, de fato, nas questões, né? O que trata a LGPD? Então, a lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais. A lei fala bem isso, quer dizer, e ela já começa, inclusive nos meios digitais, querendo dizer o seguinte, não é só meio digital, né? Dado pessoal, ele existe antes de existir, dado o meio digital, né? E o objetivo é proteger os direitos fundamentais de liberdade e da privacidade e livre desenvolvimento de personalidade de pessoa natural. Isso aqui é o artigo 1º da lei. A gente poderia resumir de certa forma que é assegurar os direitos fundamentais das pessoas, protegendo a privacidade, intimidade e liberdade de expressão. Ou seja, cada pessoa tem que ter a sua privacidade, a sua liberdade e a sua intimidade protegidas por lei, já que a gente tem percebido, não só no Brasil, mas de uma forma geral no mundo inteiro, um abuso do uso da informação pessoal, né? Bom, as empresas, o que elas têm que percorrer em termos de LGPD? É como se fosse uma adequação para uma ISO, né? Onde existe lá os critérios, por exemplo, de uma ISO 9001. Eu tenho requisitos de uma ISO 9001, que é a ISO da qualidade, e eu tenho que fazer um processo de adequação como se fosse uma ISO. Qual que é a diferença? Na ISO, eu tenho os órgãos acreditadores, né, que depois de passado pelo processo de implementação de uma ISO, vem lá o órgão acreditador que vai me dar um selo dizendo, olha, eu tenho uma ISO, né? No caso da LGPD, nós não temos ainda uma ISO específica para isso que engloba tudo. Nós até temos uma ISO, que é a ISO 27701, que ela é dentro da família de normas de segurança da informação e que ela trata, assim, até com bastante detalhes, especificamente a parte de ações e requisitos para a proteção de dados nos sistemas, né? Então, existe uma ISO já que ela dá uma certa sustentação, mas a gente não arrisca ainda fazer uma adequação e uma implementação de uma ISO 27000. Por quê? Aí a complexidade da ISO 27000, da família de normas, e depois para colocar a 27701, seria tão grande que a gente precisaria certamente de mais de um ano por empresa para fazer esse trabalho. E ela é uma ISO muito complexa para ser implementada. Então, o que a gente faz? Existem roteiros de implementação da LGPD, né? Eu vou até falar um pouquinho sobre esses roteiros, daqui a pouquinho, é um dos destaques aqui da apresentação.
E o que a gente usa, então, são elementos ali para mostrar que as empresas têm conformidade com a lei, mostrando que, não que ela tenha uma ISO por trás dela, mas que ela passou por um processo de adequação, né? E a autoridade nacional que vai cuidar disso, que é a ANPD, ela poderá ou não requerer, requisitar esses documentos, né? Então, o primeiro grande desafio, né? E aí eu vou lembrar de quando eu comecei meu trabalho, né, exatos 2 anos atrás, foi em março de 2019, nós temos um comitê de TI aqui em Piracicaba, que tem cerca de 46 gestores de TI, e quando começou a surgir, então, as primeiras questões da LGPD, nós falamos assim, poxa, isso aqui vai impactar diretamente na área de TI, né? A gente já sabia disso. Então, vamos fazer o seguinte, vamos criar um grupo de trabalho com quem tiver interesse em estudar essa lei, e para a gente poder depois criar para esse mesmo grupo de 40 e tantos, né, gestores de TI, algumas palestras, algum conteúdo que faça com que as empresas possam, né, não ficar na deriva em relação a como seria o processo de adequação. E aí nós formamos um grupo lá de 6 ou 7 membros, né, desse comitê, e fizemos várias reuniões, né? E assim, na quarta reunião, né, eu lembro bem até da nossa disposição para fazer as reuniões, mas a gente não conseguia sair, parece que do zero. A gente lia a lei e tinha uma dificuldade enorme de saber, mas como é que eu vou colocar isso aqui na prática, né? Porque tem termos, é lógico, peculiares da área jurídica, né? Que a gente acaba não tendo essa habilidade de interpretação. E foi quando nós convidamos um colega nosso, um amigo, na verdade, que é de direito digital, para incorporar no nosso grupo, e aí, em 2 reuniões, tudo aquilo que a gente estava com dificuldade de interpretar, ele conseguiu fazer isso para a gente. Então, o primeiro grande desafio é interpretar a lei. Bom, como é que se soluciona isso, né, nas empresas? Toda empresa, toda empresa, ou as médias e grandes corporações, ou tem uma área jurídica interna, ou tem uma área jurídica terceirizada. O primeiro passo seria buscar na área jurídica interna ou terceirizada se eles já têm informações sobre a adequação da LGPD, né? Pode ser que aquele escritório tenha ou não informações mais profundas ou com menor profundidade, não importa. Esse é o primeiro passo. O segundo passo, quer dizer, se você não conseguir entender a lei, fazer uma interpretação pelo seu escritório de advocacia, existem empresas, como no caso a Modos de Pior, que é a empresa que eu trabalho, que fazem esse trabalho. Quer dizer, nós também temos área jurídica na empresa que presta, então, esse tipo de atendimento para mostrar o quê? Como interpretar a lei e qual é que é o impacto da lei dentro de cada uma das empresas. Então, esse é o primeiro grande desafio, interpretar a lei, né? E a solução, ou é buscar no seu próprio jurídico, ou buscar numa empresa especializada, ou até através de palestras, né? Tem várias outras formas também, até mais econômicas nesse primeiro momento, como essa aqui, né? De participar de uma live ou de uma apresentação, onde a gente vai tratar um pouquinho sobre a lei. É lógico que o objetivo dessa nossa aqui não é interpretar a lei, mas eu vou percorrer por alguns pontos interessantes também que geram esses desafios, né? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto a se enfrentar é quando a gente começa a entender a lei, a gente vai dizer o seguinte, nossa, algo totalmente desconhecido, quer dizer, mesmo que você entenda os requisitos da lei, você fala, como é que eu vou fazer agora para adequar a minha empresa com todos esses requisitos, né? E aí, né, tem uma imagem que acho que ilustra muito bem isso, que a gente chama de efeito iceberg, né? Vocês já devem ter ouvido falar sobre isso, né? Que é aquilo que o iceberg, ele está 10% para cima da superfície, né? E 90% para baixo ali da água, né? Então, as primeiras interpretações que a gente faz, o primeiro contato que a gente vê é o seguinte, nós temos lá novas questões legais para serem tratadas. Então, eu tenho que criar aqui um comitê de proteção de dados e privacidade, né, formal, quer dizer, a ANPD exige na documentação, né, e poderá exigir, de certa forma, que haja, de fato, um comitê constituído para tratamento de proteção de dados e privacidade, né, que haja uma correção de termos, aditivos e contratos, ou seja, fazendo uma adequação jurídica, né, nos termos e contratos,
que se entenda quais são as bases legais que dão sustentação para a LGPD. Né? Além da LGPD, tem todas as outras leis que tratam de dados pessoais, né? Que já tratavam de dados pessoais, e elas não são invalidadas, bem pelo contrário, elas sustentam a LGPD. Né? E coisas assim até mais objetivas, como aquela questão, e vocês já devem ter percebido muito isso, cada vez que você acessa um site agora, tem lá aviso de cookies, né? Coisa de 2, 3 meses para cá, todo site, ou quase todo site, está tratando disso, né? E sobre, pelo menos, coleta de dados pessoais para um evento, alguma coisa, a questão do consentimento, ou seja, se eu vou coletar um dado pessoal, se ele for de legítimo interesse, né, a menos que ele seja para cumprimento de um contrato, né, ou que haja uma base legal que me dê sustentação para coletar aquele dado, eu preciso de obter consentimentos dos meus titulares, ou seja, das pessoas que fornecem os dados pessoais, né? E também o que tem aqui meio na borda aqui do limite da água, né? A política de segurança das empresas, né? Que normalmente ela deveria ser baseada na ISO 27000 e que a gente sabe que no Brasil, né? Em comparação com a Europa, com os Estados Unidos, a gente pouco utiliza ainda a ISO 27000 para dar sustentação à política de segurança da informação, né? Bom, isso aqui é o que a gente enxerga de fato como um primeiro impacto, né? Mas tem uma série de outras questões depois, né, que a gente poderia, que são essas novas questões técnicas e operacionais. O que são? Eu tenho que criar uma série de instrumentos aqui para formar esse aqui do meio, que é o Sistema de Gestão de Proteção de Dados, ou seja, o meu SGPD. E aí, para que eu crie o meu SGPD, eu tenho aqui finalidade declarada, gestão de riscos, pensar em anonimização, não discriminação, uma mudança drástica de cultura, questões como transferência de dados a terceiros, respostas a incidentes, resposta a titulares, livre acesso do titular às informações, desenvolver sistemas com conceito de privacy by default e privacy by design, manter apenas dados necessários, ou seja, descartar aquilo que não é necessário, minimização na coleta dos dados, a gestão do consentimento, ou seja, eu faço consentimento, mas tenho que fazer gestão do consentimento, né? Transparência sobre riscos, ou seja, tem uma série de outras funções, outras questões que a gente não tinha tanta atenção. De certa forma, a gente até fazia algumas dessas questões aqui, mas sem a devida ajuste para interpretar de fato como isso aqui deve compor o seu sistema de gestão de proteção de dados, né? E esse é o grande desafio, né? São aquelas coisas que não estão aqui abaixo do nível de limite da água aqui e que a gente só consegue de fato entender depois que eu passo por um processo de adequação, né? E esse processo de adequação ele pode ser feito de algumas formas. Por exemplo, capacitando a equipe interna de funcionários para assumir o papel daquele que vai gerir o projeto de adequação, ou, né, fazendo um processo de contratação de uma consultoria. Felizmente, tem boas consultorias no mercado, em Piracicaba mesmo tem boas consultorias que trabalham o processo de adequação, né, e que podem auxiliar, então, pequenas, médias e até grandes empresas nesse processo. O terceiro grande desafio, eu diria que é promover uma mudança cultural e operacional, saber como fazer. Quando a gente fala em proteção de dados e privacidade, de fato, mais do que interpretação de requisitos, mais do que contratar uma consultoria, né, e entender tudo que tem que ser feito, é a ação que tem que ser feita, que tem que ser promovida com o rumo de uma forma diferente, ou seja, tratando dados pessoais de uma forma diferente nas empresas. E aí que a coisa realmente complica. Por quê? A gente sabe que mudança cultural não se faz do dia para a noite, né? Ou da noite para o dia, né? É um processo de médio e longo prazo, onde a atenção na equipe de trabalho e na empresa de uma forma como um todo tem que ser assim alguém que seja full time para isso. Mas só uma pessoa vai ser suficiente? Não. Eu vou ter que realmente criar multiplicadores dessa nova cultura e que esses multiplicadores normalmente são aqueles gestores que atuam nas diversas áreas, né?
Esses gestores, eles vão ter que ter agora uma orientação para proteção de dados e privacidade. Vou dar um exemplo aqui, que é bem interessante. Na última empresa que eu trabalhei ainda, como gerente de TI, que era a minha função até há pouco tempo atrás, nós precisávamos fazer um sistema, né, informatizado para coleta de dados pessoais. E o processo inicial do gestor da área, ele tinha um formulário lá de 3,5 folhas de papel sulfite de dados que eram coletados num primeiro momento, para um processo seletivo lá, né? Esse processo seletivo, ele buscava lá, ele tinha uma captura inicial de cerca de 700, de mais de 700 dados de titulares, né? Mais de 700 titulares eram coletados dados no primeiro momento, para ser selecionado 30 dados pessoais apenas, 30 titulares de dados pessoais. Então, imagina, a gente coletava lá dados pessoais de 700 e tantas pessoas para afunilar para 30. Só que, por uma questão de praticidade no primeiro momento, né, e aquilo que quem é de tecnologia de informação sabe, né, não basta só acrescentar um campinho, né, e aí de campinho em campinho a gente vai coletando muitos dados pessoais que não necessariamente são necessários para aquele momento, né? E quando a gente começou a trabalhar, então, com o conceito já de proteção de dados e privacidade, e dentro do conceito de privacidade por default, ou privacidade por padrão, ou seja, quando eu vou criar algo, eu já penso assim, como é que eu vou proteger os dados pessoais já dos meus titulares, que eu vou coletar os dados? Então, de 3,5 folhas de coleta de dados, né, nós passamos a coletar uma folha, deu menos de 1,5 folha de dados pessoais. Mas e os restos das outras 2 folhas ali de dados? Porque simplesmente foram descartados? Não. Lembra que eu falei? A gente ia coletar dados de 700 e tantos titulares para afunilar para 30 titulares. Esses 30 titulares restantes, aí sim eu precisaria das outras 2 folhas de dados pessoais a serem coletados. Então, isso é o processo, já que exige a LGPD, que é a minimização, ou seja, eu coleto dados pessoais no momento certo, para a função exata, e muito específica daquilo que eu vou utilizar naquele instante. Mas se eu for utilizar para frente, então lá para frente eu vou coletar os dados pessoais que são necessários para aquela próxima etapa do processo que eu estou vivenciando lá, da coleta. Isso é bom? Sim, é muito bom, tanto para a pessoa física, porque protege ela em relação à quantidade de dados pessoais que ela está fornecendo, e para a empresa que está retendo os seus dados, ou seja, os dados, uma vez coletados, eles ficam sob custódia daquele que coletou os dados. E a responsabilidade pelo dado agora ou seja, se houver um vazamento de dados pessoais e esses dados forem comprovados que saiu da empresa XYZ, passa a ser crime perante a LGPD. Então, quanto menos dados pessoais eu conseguir reter e armazenar na minha empresa, e quanto mais eu puder eliminar esses dados conforme eu não vou utilizando, mais eu consigo assegurar que eu tenho uma boa gestão de dados pessoais, ou seja, eu evito problemas para os titulares, aqueles que eu coletei dados pessoais, e, consequentemente, evito problema para a minha empresa, né? Porque se tiver realmente um incidente, um vazamento, ou se for comprovado que aquele dado pessoal de alguma forma saiu dessa empresa, né, seja por qual motivo, né, a empresa terá que arcar com os prejuízos, com o ônus, né, seja uma indenização, seja uma multa, né, um ressarcimento em relação àquele incidente. Além, então, de promover essa mudança cultural, né, o que tem por trás dessa mudança cultural? Tem o que a gente chama de 10 princípios da LGPD. Primeiro, assim, eu tenho que entender que a finalidade agora de uma coleta, ela tem que ser legítima e declarada. Eu não posso mais falar que eu coleto dados pessoais para fazer X e vou lá por trás, de uma forma escusa, vou fazer Y, né? Ou seja, eu vou coletar dados pessoais para, sei lá,
fazer agora um mapeamento de localização dos meus clientes e eu não declarei isso, né? Então, agora, quando eu coleto um dado pessoal, a declaração tem que ser legítima. Por quê? Porque eu tenho que informar, ele tem que saber o porquê que eu estou coletando os seus dados pessoais, né? Por isso vem o processo da adequação, né? Na adequação tem o princípio justamente que é o terceiro também, da necessidade e da minimização que tinha acabado de falar, né? O quarto princípio é o livre acesso de dados pessoais. Hoje, qualquer titular, se ele quiser saber o seguinte, eu quero saber lá na, sei lá, na empresa X, quais são os dados pessoais meus que estão sob custódia nessa empresa, né? A empresa é obrigada a fornecer, não estratégia, obviamente, mas todos os dados pessoais que estão lá nessa empresa. O quinto princípio é a precisão nos dados pessoais, né? Então, eu sou obrigado, como empresa, a manter dados precisos. Eu não posso ficar simplesmente com várias tabelas, vários arquivos e dados imprecisos, né? A hora eu falo de uma coisa, de um dado pessoal, a hora eu falo de outra, né? Da mesma pessoa física, né? O sexto princípio é a transparência sobre riscos, né? Se existem riscos, esses riscos têm que ser transparentes, ou seja, ele tem que fazer parte do meu manual da qualidade, do sistema de gestão de proteção de dados, e se a ANPD, que é a Autoridade Nacional, solicitar esse manual, eu tenho que informar, olha, os riscos são esses aqui, e não adianta a gente chegar e falar assim, não, aqui na minha empresa não tem risco. A gente sabe que risco existe, e existe muito risco, né? Graças a Deus, nas empresas brasileiras, a gente tem até poucos incidentes pela quantidade de falhas possíveis. E não só são falhas técnicas, são falhas muitas vezes operacionais, né? Processos mal desenhados, pessoas mal treinadas que acabam deixando dados pessoais. Eu vou dar um exemplo. Esses dias eu estive num hospital e não preciso dizer qual é, mas entrei numa sala que fui chamado para conversar lá sobre uma questão de um item de um plano de saúde, né? E era uma coisa totalmente assim, tranquila e banal. E sobre a mesa tem uma série de documentos de pacientes com uma série de dados. E dado de paciente, dado de saúde de paciente, é um daqueles dados que você já deve ter ouvido falar sobre dados sensíveis, né? Eu discretamente, né, fui até verificar se era possível tirar uma foto. Eu tirei meu celular, tirei uma foto assim, né? A pessoa simplesmente não viu. Se eu quisesse fazer mau uso desses dados pessoais, pronto, estava feito lá né, a bagunça, né? Ou seja, eu fiz esse teste só para ver se seria possível, da distância que eu estava, tirar uma fotografia, né? E eu estava a uma distância de aproximadamente 3 metros, uns 2 metros e pouquinho assim da mesa. E foi possível. E meu celular não é nenhum, né, de última geração, né? É um celular de 3 anos de uso aqui. Mas mesmo com uma câmera ali, sei lá, de 12 megapixels, né? E antiga, eu consegui dar zoom suficiente para poder identificar dados sensíveis de pacientes, né? Obviamente, garanto que eu apaguei já isso, foi só um teste que eu fiz, né? Porque eu também não quero ficar sob a minha custódia dados pessoais de ninguém, mas você vê como um processo de adequação, ele tem que levar em considerações questões operacionais além das questões técnicas, né? A segurança, então, contra danos e furtos ali é a sexta, aliás, a sétima, né, o sétimo princípio, né? Eu tenho que ter questões de segurança para mitigar os danos, furtos e perdas de dados pessoais. Tem que ter ações de prevenção, de proteção, né? Tenho que ter postura não discriminativa por um dado pessoal, né? Eu já fiz, quando eu era CLT, né, testes em empresas, né, que o meu currículo, né, ou na ficha que eu preenchia lá para poder participar de um processo de seleção, perguntava a cor de pele, religião, e outros dados que eu me perguntava, por que será que essa empresa quer esses dados pessoais aqui, né? Será que ela vai exercer alguma atitude discriminativa, né, ou discriminatória dos dados pessoais, né? E o décimo e último item aqui, princípio, né, que é a responsabilidade provando, né, já que não tem um selo ainda certificando, mas eu tenho que provar que eu tenho responsabilidade sobre todos esses itens
provando que eu atendo a lei. Como é que eu provo isso? À medida que eu vou fazer o processo de adequação e construir o meu sistema de gestão de proteção de dados, como se fosse lá o meu manual da qualidade da ISO 9001, eu estou provando, então, responsabilidade por tudo isso que eu estou fazendo no processo de adequação. Dentro desse contexto ainda, né, quais as relações que existem, então, aí, quais são as figuras existentes dentro desse novo processo de adequação? Bom, primeiro, assim, a lei, ela exige que, hoje, que exista um encarregado, né? Que a gente vê o termo mais chique aí, que é o Data Protection Officer, né? Que é o termo que vem do inglês lá da Europa, da GDPR, que é a lei que deu origem à LGPD. Então, as empresas exigem que haja uma figura chamada, no caso do Brasil, de encarregado, né? Mas que a gente ainda acha o DPO, né, Data Protection Officer, mais bonito, então muitas empresas já usam, né, o termo em inglês e não tem problema, é a mesma coisa, né? O que esse Data Protection Officer ele faz? Bom, primeiro assim, ele quem vai se relacionar com os titulares quando um titular quiser falar o seguinte, olha, eu acho que eu quero saber quais dados pessoais estão dentro da sua empresa. É o Data Protection Officer que vai responder a esse titular, né? É o Data Protection Officer que vai falar lá, o encarregado, que vai falar com a direção quando precisar fazer qualquer melhoria, processo, alteração de processos, ou até a própria adequação dentro da empresa, né? Com os funcionários, respondendo questões aos funcionários, capacitando os funcionários, conversando com a área de TI, né? Eu coloquei TI de uma forma geral aqui, mas uma TI um pouquinho mais aprimorada, que é a parte de segurança da informação, dando as diretrizes e tudo tem que ser feito, pegando os feedbacks e retornos sobre as questões de segurança, com a área jurídica da empresa, seja ela interna ou terceirizada, para poder entender sobre termos, contratos e aditivos e fazer processo da adequação. E também, quando um titular fizer alguma reclamação para a empresa, essa reclamação não for bem atendida, o titular vai acionar a agência na autoridade nacional para que a autoridade nacional cobre a empresa sobre alguma questão de segurança ou algum incidente de privacidade. Então, é o Data Protection Officer, o encarregado aqui, que vai permear todas essas áreas aqui, esses atores aqui da empresa, inclusive respondendo às pessoas titulares, né, e à autoridade nacional quando houver alguma questão, e nem precisa ter ocorrido um incidente, basta que o titular aqui, né, faça de repente alguma denúncia, mesmo é lógico, ele vai ter que provar a denúncia que ele fez, né, mas é o Data Protection Officer que tem que fazer esse trabalho. Bom, quem que deve exercer essa função de Data Protection Officer nas organizações, né? No início, a gente achava que seria alguém de dentro que acumularia a função, né, do encarregado aqui, né? E é interessante que existem cursos, né? Eu fiz esse curso preparatório para a certificação de PO já desde 2019, né? E quem eram as pessoas que estavam fazendo o curso comigo? Eram administradores de empresa, gestores de RH, gestores de TI e advogados, né? Então, eram os 4 perfis, né? A administração de uma forma geral, pessoal de RH, pessoal de TI e advogado, né? E no início a gente até pensava que essas profissões elas conseguiriam acumular funções dentro da empresa, né? Eu diria o seguinte, para pequenas empresas ou para microempresas, como a gente não sabe ainda como a NPD vai exigir a aplicação da lei, pode ser até que dê certo de alguém dentro de uma pequena empresa ela acumular a função de encarregado. Muito embora, se a gente perceber aqui, existe um conflito entre o interesse do encarregado e os outros gestores de áreas. Por quê? O encarregado aqui, ele tem que, para essas figuras aqui, ele tem que requerer informações. Não dá para ficar passando a mão na cabeça. Quando tem que fazer algo, tem que fazer esse algo, não dá para ficar protelando, né? Então, quanto a um processo de adequação, ou mesmo no dia a dia, depois que a empresa está adequada, se eu tenho a mesma pessoa aqui um pé em duas canoas aqui, de repente para a área, digamos que fosse aqui alguém da área de tecnologia, né? Então, sei lá, um gerente de TI
acumulando a função de Data Protection Officer, né? De repente ele tem coisas que precisa fazer e ele poderá deixar de fazer, né? Por várias razões, ou porque ele está sem tempo, né? Ou porque ele não conhece aquilo lá, ou porque ele não acha importante. Então, é importante que esses conflitos não existam. Por isso que para pequenas empresas, a partir de um certo ponto, médias e grandes, o encarregado seja alguém que exerça de fato a função de encarregado. E esse vai ser um grande desafio também para as empresas. Quer dizer, como é que eu vou prover isso, né? Uma certificação hoje, ela é cara, né? E a gente tem visto, por exemplo, em São Paulo, mesmo no interior, para contratar um profissional desse porte hoje, já se paga no interior mais de 10 mil reais para ele, né? E em São Paulo, de 15, 20, 25 mil reais, se ele for exclusivo, né? Qual é a alternativa? Contratar um encarregado como se fosse um terceirizado, né? E a lei permite isso, né? Então, é como se você contratasse lá o seu escritório de contabilidade, de folha de pagamento, né? Lógico que não com serviço diferenciado, mas que ele exerça a função de encarregado aqui. Qual que vai ser o melhor modelo para isso? A gente vai ter que aguardar ainda a coisa começar a funcionar para dizer, olha, essa empresa aqui tem essas e essas características, esse aqui tem isso aqui de diferente, isso aqui tem aquele diferencial, para saber de fato qual vai ser o perfil desse profissional aqui, né? Mas certamente não dá para ser alguém acumulando as funções, né? Um quarto item ainda dentro daquele terceiro meu lá dos desafios, né? Aliás, desculpa, já o quarto grande desafio, né? E que tem a ver com daqueles requisitos, é o conceito, né? É incorporar a privacidade por padrão e a privacidade no desenho do processo. O que é isso, né? A privacidade por padrão é assim, eu olhar para os dados pessoais e já tendo como padrão a privacidade, né? E o desenho, o que é o desenho? É eu desenhar processos administrativos ou processos, né, de coleta de dados, sejam eles manuais ou sejam eles informatizados, já com um conceito de privacidade. Foi aquele exemplo que eu dei agora há pouco sobre a informatização de um processo de coleta de dados, onde tinha lá 700 e tantos clientes, né? Pessoas interessadas, que eu coletava já um monte de dados. Ou seja, quando nós partimos para informatizar aquele processo, a gente já utilizou na empresa o conceito de privacidade no design, ou seja, eu já desenhei um processo, já desenhei um software, já fiz todo o meu processo de coleta, levando em consideração que eu tinha o conceito da privacidade. E as pessoas têm me perguntado muito, mas já estou no processo de segurança da informação na minha empresa. Por que eu tenho que colocar a privacidade? Porque segurança e privacidade, eles não são a mesma coisa, eles se compõem, mas não são a mesma coisa, né? E é fácil entender da seguinte maneira, né? Quando eu tenho segurança, eu tenho a seguinte questão, né? Este dado está armazenado em um local seguro? Isso é segurança, ou seja, quando eu estou tratando de locais, armazenamento em data center, locais em nuvem, eu tenho os meus sistemas lá de firewall, as unidades DAT, DLT, de backup, ou seja, se eu tenho esses requisitos técnicos para promover segurança, eu posso dizer que o dado é seguro, né? Agora, se eu fizer a seguinte pergunta, eu posso processar e armazenar esse dado? Isso é privacidade. Veja que é diferente, né? Eu posso ter dados sensíveis na minha base de dados, né? E dizer que esses dados estão em local seguro. Agora, os critérios de acesso e se eu posso ou não processar esse dado, se eu posso ou não tratar desse dado, isso é privacidade. Então, são duas perguntas e tem uma máxima nesse conceito, é possível existir segurança sem privacidade, ou seja, a maioria das empresas já tem o seu processo de segurança, já tem um controle de senhas, de acesso do Wi-Fi, de acesso ao seu ambiente físico, ao ambiente digital, né? Mas ainda a privacidade é algo que nós estamos começando a vislumbrar apenas agora. Então, eu posso ter segurança sem privacidade, mas não posso ter privacidade sem segurança. Faltou aparecer aqui a palavra segurança, de eu comer um pedacinho aqui dela. O que mais que nós temos aqui? Bom, e por último e quinto
desafio das grandes empresas não dá para parar a empresa para fazer o processo da adequação da LGPD, ou seja, tem que fazer com o carro andando, né? Trocar o pneu com o carro andando. Então, existe um acúmulo de tarefas? Sem dúvida que existe, porque eu tenho que envolver todas as áreas que tratam dados pessoais. Então, de cara, mas eu não tenho clientes físicos, né, pessoa física, tudo bem, mas você tem funcionários, você tem contatos de pessoas de outras empresas no seu cadastro do seu CRM, né? Eventualmente, os dados da sua empresa são processados em outras empresas, por exemplo, um escritório de contabilidade. Então, seja um dado seu, do seu funcionário, seja o seu dado ali como pessoa física, né? Seja um dado de um contato de uma empresa. A gente trata dados pessoais. É lógico que se eu comparar com as empresas que têm clientes pessoa física, né? Os B2C, né? Não o B2B, mas os B2C, é um pouco mais complicado de fazer, porque eu tenho mais processos, eu vou ter mais relatórios de impacto, eu vou ter mais ações a serem feitas. Mas o acúmulo de tarefas, ele existe. Como é que a gente resolve esse acúmulo de tarefas? Bom, quando eu estava trabalhando na última empresa, onde eu era gerente de TI, eu estava acumulando a função de encarregado de dados pessoais. E aí eu percebi que realmente, quando veio a questão da pandemia, que aí o acúmulo de tarefas foi maior ainda, né, para a gente poder tratar. Eu fiquei praticamente ali 2 a 3 meses sem olhar para as questões de dados pessoais, sem olhar para a adequação da LGPD. E, de fato, eu não podia fazer aquilo, né? Então, como é que a gente resolve o acúmulo de tarefas? Bom, se ter um DPO, né, um encarregado contratado, é um custo muito alto, e tenho certeza que para a grande maioria das empresas o é, uma solução seria contratar empresas que fazem o processo de adequação. Obviamente, a empresa, mesmo que você contrate a melhor empresa, lá, a mais cara, a que tem a maior equipe de trabalho, ela vai fazer parte do trabalho, mas ela não faz todo o trabalho. Vou até já dar um exemplo aqui. Tem o inventário de dados pessoais. O inventário de dados pessoais, normalmente quem conhece bem é um gestor da área ou alguém que esse gestor indica, né? Se eu for ter uma contratação de um analista de fora para fazer esse trabalho de inventariar dados pessoais no setor do departamento, ele vai demorar muito mais tempo e vai ficar muito mais caro. Então, para se fazer uma adequação equilibrada entre custo e benefício, parte do processo de adequação é feito pela equipe de fora, né? Parte tem que ser naturalmente feito pela equipe de dentro. Até pelo seguinte, né? Não só porque é mais barato, porque no processo de adequação ele já também incorpora aqueles 10 requisitos, ou seja, conforme eu vou orientando as pessoas da minha empresa para fazerem o inventário de dados pessoais, para coletar leis, para mapear processos, eu já estou incutindo na cabeça deles as questões da nova cultura de proteção de dados e privacidade, né? Então, nada mais óbvio, né, que essa mescla exista. Lógico, eu vou conseguir reduzir um pouco o impacto das pessoas, né, da minha equipe, mas eu vou conseguir também fazer a coisa andar, né? Ou seja, parte interna e parte externa, né? O modelo que normalmente se usa e pelo qual a gente faz a prova, né, quem faz a certificação de DPO lá fora, na Exim, né, passa por a prova onde são questionados lá fases do processo de adequação. Então, um bom gerenciamento de projeto de adequação, né, passando pelas etapas, né, de preparação, organização, desenvolvimento, implementação, governança e avaliação de melhoria. Essas são as macroetapas. Lógico que tem todos a discriminação bem detalhada dessas etapas aqui, né? Isso aqui ajuda bastante no processo, então, da adequação, que ela fique bem coerente, seja feita num curto espaço de tempo e não seja tão onerosa também, né? A gente sabe que não dá para desperdiçar nada, principalmente nessa fase que nós estamos de pandemia. Bom, esses seriam os 5, né, tópicos que eu queria abordar. E eu gostaria de abordar também aqui, já que eu entendo que deve ter bastante gente de várias áreas assistindo essa apresentação, né?
mas até assim incentivar as pessoas a fazerem essas certificações, né? Fazer ou certificação formal ou uma certificação, não certificação formal, mas fazer um aprimoramento na carreira, né? Seja a pessoa da área de direito, seja da área de tecnologia, seja recursos humanos, seja do marketing, seja uma área de operações, área que tem engenheiros, né, nas empresas, ou na área de projetos, né? Não precisam se transformar no encarregado de dados pessoais, né? Mas eu vejo que existe uma excelente oportunidade desses profissionais, conforme eles vão se aprimorando para os conceitos de proteção de dados e privacidade, a conduzir melhor as empresas. Então, fazer com que essas pessoas, incentivar, encorajar, né, aos profissionais dessas áreas, pelo menos dessas áreas, né? Mas eu diria, qualquer gestor deveria se aperfeiçoar nas questões de proteção de dados e privacidade. Por quê? Primeiro porque o currículo dele vai estar em destaque, né? Hoje eu tenho vários colegas que trabalham em empresas de recrutamento e eles vivem me perguntando, Flávio, quem que você conhece dessa área de tecnologia que já fez pelo menos alguma formação na área de LGPD, né? Ou pelo menos tem uma base do que é um DPO, né? Isso tem aumentado cada vez mais. Por quê? Porque as empresas precisam de profissionais com conhecimento da lei, né? Com conhecimento de algumas práticas, para que essas pessoas de fato sejam transformadoras, sejam agentes de transformação nas empresas onde elas atuam, né? Então, seja direito, seja tecnologia, RH, marketing, operações, projetos, administração na forma geral, né? É importante que essas pessoas, né, ou dentro das empresas, ou mesmo por fora, comecem a buscar essa nova capacitação, porque isso é um diferencial muito grande hoje em termos de mercado de trabalho, né? Bom, essa era a apresentação que eu tinha para fazer para vocês, né? Espero que tenha atendido e estou aqui aberto às dúvidas que possam existir aí, seja desses 5 tópicos, ou seja qualquer outra questão que vocês queiram sobre a LGPD. Flávio, obrigado pela sua apresentação. Com certeza nós temos aqui alguns participantes que vão querer fazer perguntas, tá? Eu chamo aqui o Edelso, que já se manifestou no chat, e gostaria de conversar um pouquinho com você. Opa, Flávio, boa tarde, tudo bem? Tudo bom, Edelso? Prazer em conhecê-lo, queria te cumprimentar pela brilhante apresentação. A LGPD não é um negócio fácil, cara. É que nem nadar numa piscina de chiclete, meu amigo, porque você anda, nada não sai do lugar, cara. Eu estudei bastante LGPD, estudei não significa que eu aprendi, né? Significa que eu estudei. São coisas diferentes. A LGPD, ela tem um grande desafio, né, de ser interdisciplinar, né? Acho que o exemplo final foi muito bonito, muito próprio, de dizer, listar as áreas que podem, né, assim, se dedicando ao LGPD, e é qualquer área de aplicação que conheça um pouco de processo. O pessoal da LGPD tem que falar negotiês, né, tem que falar juridiquês, né, tem que falar techniquês, tem que falar humanês, né, são esses 4 idiomas, para as pessoas poderem conseguir se relacionar. Eu queria só colocar em discussão, e ver se você concorda, que o problema maior que a gente tem, né, que eu vejo, no final das contas, para nós, enquanto empresários, né, enquanto tratadores de dados pessoais, né, significa assim, eu tenho uma ideia que a Agência Nacional, a ANPD, não vai, nesse primeiro ano, inclusive foi o que o presidente Walter falou, né, ser punitiva, vai ser educativa, né, vai nos ajudar a entender. O grande problema é o seguinte, né, o problema é que as pessoas, os titulares que somos nós, enquanto pessoa física, podemos fazer pleito, podemos reclamar, né? E se a gente reclamar, a empresa tem que dar uma resposta, né? E a resposta lá, salvo engano meu, acho que é 15 dias. Ou se não for 15 dias e não tiver prazo, acho que vai para os 15 dias também,
né? E hoje a gente não tem a menor condição de fazer isso, cara. Então o cara fala assim, porra, eu tenho vontade de pegar todas as empresas que eu não gostei, cara, e trabalhei lá, e falar, pô, meu, dá aí o dado, diz que o que eu tenho aí, né? Se o cara não responder, eu vou acioná-lo, né? Porque é o que pode acontecer. Então, acho que esse é o grande problema que a gente vivencia, né? E um outro, que é, enquanto empresário, né? Para onde os dados que a gente cuida vão, né? Pô, eu entrego para quem isso aí? Pô, eu entrego para o Vitor, o Vitor passa para o Flávio, que passa para o Paulo Henrique. Eu nem sei, né, cara, onde é que está. Pô, será que o Vitor tem um contrato com o Flávio, tem um contrato com o Paulo Henrique? Pô, aí vaza o meu dado, né? Vaza um dado de um cliente que eu tomo conta aqui. Eu falo, pô, Paulo Henrique, o problema foi seu, cara. Foi meu? O Flávio foi meu. Então, essas questões, né, me assustam um pouco, né? Mas voltando à questão aqui, acho que como é que você vê? Eu acho que é um ponto muito preocupante, né? Como é que a gente dá satisfação se alguém bater na nossa porta? Isso pode acontecer amanhã, né? Sim, exatamente. Porque a lei já está em vigor, né, Delcio? Então, assim, eu vejo... bom, eu separei em duas respostas. A primeira é sobre a questão da NPD, né? Como ela é uma autoridade nacional, e até verificando o seguinte, o modelo que foi colocado lá na Europa, a gente tem alguns problemas que eu vejo. Primeiro, assim, na Europa, a grande maioria das empresas que usam tecnologia já tem ISO 27000, que já era um grande passo, né? Coisa que para nós aqui, a minoria tem ISO 27000. Então, já é uma dificuldade para nós, o que para eles é uma facilidade. E a nossa lei, como foi baseada na GDPR, que é a lei europeia, ela tem, eles não perceberam, mas a premissa que está por trás da lei é você ter, de fato, já implementado a ISO 27000. E a gente não tem. Então, primeiro, a gente está correndo atrás desse prejuízo já de cara, né? Segundo, sobre a postura da NPD. Eu também eu concordo com você que ela vai ser mais educativa do que punitiva. Porém, se ela não for punitiva também, ou se ela for só educativa, ela vai perder a credibilidade. Então, o que a gente espera, pelo menos assim, é que haja pelo menos um escalonamento de empresas por porte, por tipo de negócio, ou seja, porque se ela não for punitiva, simplesmente é aquilo que a gente vai falar, existe lei no Brasil que é para não ser cumprida, né? E aí acaba com tudo isso e o Brasil perante o mercado internacional vai ser muito mal visto, ou seja, nós estamos aqui falando, na verdade, de uma proteção do nosso mercado também, perante a transação com outros mercados, as empresas que vêm para cá, a empresa daqui que vai prestar serviço lá para fora, então a coisa ela tem um imbróglio ali que não é tão fácil de resolver, né? Perfeito. Eu acho que, nesse aspecto específico, né, da GPDR, né, e trazendo para a LGPD, né, eu acredito, né, isso você está coberto de razão, né, vai chegar uma hora, talvez você fale assim, agora acabou a farra, gente, agora eu vou executar os meus direitos. A lei já prevê, né, que a grande sacada ali, né, está escrito, inclusive, que as sanções elas vão considerar a boa-fé, né? A boa-fé nossa como empresa. Também é a hora além da boa-fé, né, o tamanho, né? Agora, tem que sentar o pau, cara, porque, para além de tudo, você falou da ISO 27000, né, cara? No Brasil, a gente tem muito mais sorte que juízo, né, cara? Por isso que os nossos dados não vazam muito, né? Porque... Sim, exatamente. Pô, teve o caso do Albert Einstein lá, que lá deram um deixa disso lá, pô. Vazou todos os dados lá do Ministério da Saúde. Vazou do Albert Einstein. Por quê? Teve um programador que pegou a base de dados do Ministério da Saúde e colocou numa área pública, numa nuvem, para fazer o trabalho, ele esqueceu lá. Lamentáveis, né? E você quer ver uma outra coisa que eu gosto muito de abordar, Nelson? É assim, e é um dos princípios, né, que é a questão da precisão. E isso já é uma dica para quem está ouvindo, já ficar muito atento na sua empresa. Eu lembro, você lembra, quem é mais velho assim? Mais velho não, mais experiente, né? Que tem cabelo branco, né? Tinha aquelas revistinhas Reader Digest antigamente, né? E eu lembro que eu fiz isso, sei lá, 40 anos atrás, acho que tinha isso aí, né? Acho que nem existe mais isso aí.
E eu lembro que eu fiz um cadastro nessa revista, né? E no cadastro erraram o meu nome do meio. Meu nome do meio é Ibelli, né? E escreveram um ibérico, mas era uma coisa grotesca, assim, o erro, né? E dali a pouquinho eu comecei a receber, eu recebi a revista, mesmo com o nome lá, mas né, na época era difícil de pedir para acertar essas coisas, eu também não dei muita bola, porque era um cadastro simples. De repente eu comecei a receber um monte de coisa na minha casa, de propaganda, de revista, o meu nome exatamente com o mesmo erro. Então eu tinha exatamente a origem do vazamento do dado, ou seja, aquela base de dados na época foi vendida para alguém, né? Ou foi vendida, se foi vendida, se foi hackeada, na época não tinha sistemas muito informatizados, falando de 35 anos atrás, pelo menos, né? Então, esse é um detalhe, são cuidados que a gente vai ter que ter. É uma mudança de cultura, uma mudança de posicionamento, por isso que eu falo assim, a equipe toda ela tem que estar com essa mentalidade de proteção de dados e privacidade. Em que sentido? Bom, eu vou fazer um cadastro do meu cliente, deixa eu ver com atenção como é que é o cadastro, como é que é o nome dele direitinho, por quê? Porque se eu cometer, por exemplo, um erro desse aqui, que eu deixo evidente que fui eu quem errou, né? Minha empresa que errou, e se houver um vazamento de dados da minha empresa para qualquer outra pessoa e esse erro for coletado lá, eu sei, né, da onde foi a origem da informação. Então, tem essas questões assim que eu vejo que é muito importante. Quer dizer, mais do que todo o processo de adequação, é uma nova cultura, de fato, da gente proteger e fazer a coisa direita, né? Fazer com cautela, com assertividade, com esmero, né? Que coisa que cada vez mais o brasileiro não tem se preocupado, né? De uma forma geral. O brasileiro, não sei se é só o brasileiro, mas acho que o mundo como um todo, né? É aquilo de fazer a coisa na pressa, fazer rápido tudo, e o pessoal não presta muita atenção naquilo que está fazendo. Então, isso vai incutir na cabeça das pessoas assim, poxa, quer dizer que meu processo administrativo tem que estar bem desenhado? Tem. Então, você tinha um processo já desenhado? Não, não tinha, né? Por quê? Porque antigamente, lembra também, 30 e poucos anos atrás, as empresas tinham o setor chamado OIM, Organização e Métodos, que é quem determinava os métodos de trabalho de todos os setores. Não fala isso, não fala OIM, OIM denuncia a idade, cara. Eu ouvi falar, meu pai falava muito isso. Beleza. Viu, Flávio? Flávio, só um minutinho. Eu queria saber se tem mais alguém aí que gostaria de fazer uma pergunta. Os É que nós estamos já no... Mais alguém gostaria de fazer perguntas? Está aberto aí o microfone. Ou se quiser fazer pelo chat também. Senão a gente vai ver as coisas antigas assim que vai embora, né? Eu só queria adiantar para você, Flávio, e o Edelcio também, e os demais participantes aí, que o IPLAP aqui em Piracicaba, eles estão preparando uma cartilha sobre LGPD, sabe? Então, se vocês quiserem, entrem em contato lá com o Daniel Rosenthal, que é o presidente do IPLAP, e conversem com ele lá sobre isso. Talvez eles precisem de ajuda ou de alguma dica, né? Tá? Uhum. Mas é um assunto que a CIP também já fez eventos na cidade, o pessoal do agronegócio também já fez palestras, né? Nós também já estamos falando via TEP desse assunto, porque ele é muito importante, né? Sim. Então é um assunto que realmente eu não sei como é que está na prática, mas no mundo digital aí está todo mundo comentando sobre isso, né? Na prática é que nós, não sei se já tem alguém que levou alguma multa ou se já está vigorando alguma fiscalização, né? As indenizações, sim, né? A multa do governo ele só pode aplicar a partir de agosto desse ano, mas a indenização já tem várias delas positivas já, né? O problema é que tem um momento, desculpa, Vitor, é assim, você falou da multa, né? A LGPD, ela fala com o CDC, com o Código de Defesa do Consumidor, em alguns pontos, né? Fiz um curso lá no Ops Blue e o instrutor estava falando disso, né? Então, diretamente ela se refere a, né, legislações correlatas. Se você tiver uma relação de consumo e alguém usar o dado dessa relação de consumo e vazar esse dado, você pode ser penalizado pelo CDC e pode ser penalizado pela LGPD, e o CDC tem uma característica, né? Ele tem um não atendimento dele,
né, você pode ser acionado, né, criminalmente, e pode ir em cana, quer dizer, é um negócio meio perigoso. Então, obviamente não aconteceu, mas tem que ficar esperto. Eu queria só fazer duas perguntas aí para você, Flávio, para você comentar um pouquinho sobre esses grandes vazamentos que estão acontecendo. Parece que não tem fim, né? Não é novidade isso, porque antigamente, há 10, 20 anos atrás, era muito fácil comprar um DVD ou um disquete na Santa Ifigênia, dados pessoais, né? Isso aí não é novidade. Mas eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, porque tem uma lei dessa que, se os vazamentos continuam e, a princípio, ninguém vai ser preso ou nem multado, então é uma lei que realmente não vai funcionar, né? Exato. Outra coisa, eu queria saber de você também sobre o que fazer com as pequenas empresas. Como que a Europa, né, que você falou que já está mais avançado e é uma referência para a LGPD brasileira, como é que a Europa está tratando das pequenas empresas, que é a grande maioria, tá? Se você pensar bem, a grande maioria das empresas brasileiras, e eu acho que mundiais, são pequenas empresas, pequenas e médias empresas que provavelmente não vão ter acesso a essa lei aí. Vão ficar à margem da lei, né? Então eu queria que você comentasse esses dois pontos aí. Só para a gente finalizar um pouco a nossa palestra de hoje, aí, que está muito produtiva, né? Bom, primeiro sobre a questão dos vazamentos, né? Eu lembro quando eu comecei a fazer os primeiros cursos de segurança da informação, eu fiz com um israelense. Aliás, era um brasileiro que trabalhava em Israel nessa área de segurança, isso já tem mais de 20 anos. Ele falava assim, né? Computador seguro é um computador dentro de um prédio, o prédio desligado e o computador totalmente fora da tomada também, e lógico, de qualquer sistema de comunicação. Isso seria um computador seguro, né? E a gente sabe que é isso mesmo, não dá para ter 100% de segurança. O que a gente consegue é mitigar, reduzir os impactos de um problema, mas sempre existe a preocupação e existe de fato a possibilidade de uma quebra de segurança. Isso aí é fato. Então, esse é um fato que existe. Segundo, como é que a gente vai conviver com isso? As empresas têm que mitigar os problemas e têm que estar com ações, e não é aí que está, né? O pessoal pensa muito em hardware e em software, e eu gosto muito da abordagem da formação e de capacitação, porque não adianta, você pode ter o melhor software, o melhor hardware, se a pessoa lá que cuida de determinada situação falhar com um procedimento na portaria do prédio, lá, pronto, já acabou, já está feito o problema, né? Então, esses vazamentos, eles vão continuar acontecendo. A questão de ransomware, né? Não sei se vocês viram também, isso saiu na mídia. Os hackers, né, que implantam ransomware, né? Eles estão agora divulgando para os titulares de dados pessoais da onde veio, justamente forçando que aquela empresa que teve o ransomware instalado lá, né, e que houve um incidente de dados, que ela de fato pague por isso, ou seja, é um sequestro realmente violento de dados pessoais, né? E a pressão é feita de várias formas, né? Mas uma delas, e a pior delas, talvez seja essa: você ser avisado que o seu dado foi vazado na empresa tal, né? E você está sendo avisado por um hacker, né? Quer dizer, olha a responsabilidade que existe da empresa em relação a isso. Então, esse é um grande problema. E isso, quer dizer, o que a gente vai ter que fazer é aprimorar cada vez mais a nossa cultura de segurança da informação. Não tem outra alternativa. Vai acontecer, vai. Não é se vai acontecer, é quando vai acontecer. Né? O se não, é quando. Né? É uma questão de quando, de tempo só. Não é uma questão E sobre a questão que você perguntou também, Vitor, na Europa, né? O que a gente tem percebido assim, lá na Europa, a GDPR, na comunidade europeia, cada país tem a sua autoridade nacional, né, que faz a gestão, então, da GDPR. Né? Todos têm que cumprir a lei, né? E ela não pode ser flexibilizada como uma outra lei, mas eles podem estabelecer regras para níveis de adequação. Então, o que foi feito lá, e aí tem países que estão mais restritos, outros mais abertos, né? Mas, de certa forma, ou seja, está se buscando muito as grandes corporações, médias e grandes corporações no processo de adequação, muito embora lá, essa cultura de proteção de dados, ela já existia. Você pega, por exemplo, a Alemanha, né? Ela já tinha uma cultura de proteção de dados e privacidade
que não era baseada necessariamente na GDPR, mas ele já tinha uma forma diferente de tratar dados pessoais, e que é o oposto do brasileiro. Quer dizer, o europeu é um povo mais fechado, ele não é um povo que compartilha muitas coisas, ele é um povo realmente assim que ele só fala aquilo que realmente foi perguntado para ele, diferente do brasileiro, que gosta de compartilhar seus dados, você pergunta A, ele responde B, C, D, E e F, né? Então, acho que a grande diferença que existe entre as duas, o mundo europeu e o mundo aqui no Brasil, em termos de privacidade de dados, é uma questão cultural, de fato, né? E que nós vamos sofrer mais por conta da nossa cultura popular. E que tem que ser mudada. De que forma, né? Adequando as empresas, sim, mas principalmente num processo de conscientização, né? As pessoas, então eu procuro assim, com quem eu falo hoje, eu procuro dar exemplos, né, sobre o que é privacidade. Quando alguém me liga, e assim, hoje é um barato, porque eu recebo cada, sei lá, acho que quase todo dia alguma ligação de alguém oferecendo algum produto. E eu pergunto, a primeira pergunta que eu faço, viu? Da onde você tem os meus dados pessoais se eu nunca fiz um cadastro na sua empresa, né? Hoje, a maioria já faz assim, pluf, desliga o telefone. Então, é uma questão cultural que tem que ser disseminada, né? E acho que nós, né, que estamos trabalhando com essa questão de adequação, a gente tem que fomentar isso também, por quê? Porque no final das contas, quem que ganha? Somos nós, pessoas físicas. A gente não está falando que o governo, lógico, vai ganhar com as multas, né? Mas nós, como pessoas físicas, a nossa liberdade, a nossa integridade, quer dizer, eu não posso ficar com o meu dado exposto, né? Eu tive já problemas com incidente de dados pessoais. E você vê, eu não vou dar o nome da seguradora, mas foi feita uma transação entre o WhatsApp. Essa seguradora eu tenho seguro de carro, seguro de casa, seguro pessoal. Todos os meus dados são aqui de Piracicaba, ou seja, eles não tinham como não me encontrar. Conseguiram o meu RG, meu CPF, passaram por WhatsApp por uma corretora, a corretora fez um seguro no meu nome de um carro que não é meu, começaram para poder, e o estelionato era conseguir um cartão de crédito dessa seguradora. Só que aí o cartão de crédito demorou para chegar lá e venceu a parcela que estava do seguro do carro. Aí essa seguradora me encontrou. Olha que interessante. Quando era para fazer o seguro, eles não me encontraram, não validaram os meus dados. E eu estou falando só da maior seguradora do Brasil, ou uma das maiores. Na hora que apareceu minha conta lá, olha, você está devendo aqui, né, R$ 1.000 do seu seguro de carro que você não pagou. Eu falei, como assim? Que seguro de carro que é esse? Então, você vê, é uma questão de cultura mesmo, né, de atenção, não só do pequeno empresa, mas principalmente das grandes empresas. Isso tem que ser feita uma transformação da privacidade, da proteção de dados e privacidade. Isso a gente só vai conseguir com lives, com treinamento, com capacitação, discutindo com as pessoas e promovendo essas ações, né? Isso vai ser muito bom para o brasileiro, né? Ele vai ser mais concentrado naquilo que ele quer, vai objetivar mais, né? Vai dar mais valor a coisas que a gente não dá valor hoje, que o europeu dá, porque eles tiveram muitas dificuldades com guerras, com falta de alimentos, com coisas que a gente talvez nunca teve no Brasil ainda. Então, graças a Deus, né? Mas que essa cultura precisa modificar, precisa, né? Tá bom. Bom, Flávio, nós estamos chegando ao final do nosso evento de hoje. Obrigado aí pelo seu tempo, pelo seu conhecimento aí. Eu acho que todos gostaram muito aí da conversa, né? Tem mais alguém que gostaria de fazer alguma pergunta aí? Deixa eu ver aqui. Bom, então obrigado, viu, Flávio, por tudo. Em nome da TEP aí, obrigado pelo seu tempo. Nós estamos continuando aí com o trabalho da TEP aí junto aos associados, junto às empresas de Piracicaba e região, tá? E a gente vai ficar disponível aí também, se você quiser interagir mais com os associados da TEP. Com certeza. E aí até o Edécio também que trabalha com isso, Edécio, vamos, né, a gente pode trocar informações, porque acho que isso né, quanto mais, eu também, assim, tem 2 anos que eu estou com isso e parece que ainda falta muito para percorrer, né? Então, obrigado por tudo aí, Flávio. Obrigado. Eu agradeço a oportunidade da apresentação. Obrigado também pela Raíssa, que organizou o evento. Obrigado por todos que estão participando aí. E até a próxima live aí.
nós estaremos anunciando aí nas mídias sociais. Obrigado, Flávio, por tudo, hein? Obrigado a vocês, um abraço a todos. Um abraço, tudo de bom.